Bem-vindo ao 7º episódio do Talk Vocacional, nosso podcast da Jornada Vocacional. É uma alegria estar com vocês, meu nome é Pierre, sou mentor da Jornada Vocacional, esse programa de mentoria que tem ajudado tantas instituições a trabalharem na animação vocacional. E hoje é um dia muito especial. No dia de hoje nós vamos conversar aqui com a Stacy que é consagrada da comunidade de vida Arca da Aliança, e ela vai se apresentar para a gente, porque ela é uma convidada muito especial e tem muito a contribuir conosco. E você é o nosso convidado. Stacy, se apresenta para o pessoal, quem é você? Olá, Pierre, olá a todos que nos escutam. Então, eu sou a Stacy, sou membro de vida na comunidade católica Arca da Aliança, fazem 8 anos, 8 anos de vida consagrada. Sou natural de Jaraguá do Sul, vivi muitas coisas lá em Jaraguá do Sul, mas hoje, através de um chamado de Deus, Ele me chama a ser toda dele, sou celibatária também. Até meu casamento já está marcado com ele, vai ser dia 28 de junho. Nossa, parabéns! Não é uma responsabilidade tanto. Mas estou muito feliz, me realizo muito na vocação. E hoje eu sou responsável local, responsável pela missão da Arca da Aliança aqui na cidade de Joinville. Que legal, Stacy. Ficamos muito felizes. Parabéns aí pelo seu passo vocacional, dos votos celibatários. E conta pra gente, como é que foi esse chamado vocacional, como foi esse chamado de Deus na sua vida e como que foi essa resposta? Então, Pierre, é um processo, Nós somos muito únicos, o chamado é muito único, muito singular a cada um de nós, Eu não sou de família católica, sou de família católica, mas não praticante, Os chamados não praticantes, Meu pai, na verdade, não gostava da igreja católica, falava mal, então eu vivi muito longe, muito afastada, toda a minha infância e juventude, adolescência, longe da igreja, sem entender e sem conhecer Jesus. Mas aos 21 anos, quando eu já namorava, já trabalhava, já tinha uma vida até bastante independente, fazia faculdade, sou formada em engenharia elétrica. No meio desse contexto todo da minha juventude, Deus me chamou. Era um período até que eu estava entrando em depressão na minha vida e tive um encontro pessoal com Jesus e mudou tudo. Tudo, E é forte para mim isso até hoje, Fazem aí 12 anos que eu conheci Jesus e a partir daí comecei a caminhar, mais próxima dele, no serviço na igreja e tudo mais. Pouco tempo depois eu conheci a Arca da Aliança, muito também dentro dessa busca, Acho que quando a gente conhece Jesus, arde o nosso coração pela vida de oração, mas pela busca do conhecimento da igreja. E dentro dessa busca, parei ali de paraquedas na Arca, não sabia o que era, e fiz uma experiência, assim, de céu neste lugar, Eu olhei, assim, olhava para os meus irmãos e via que eles estavam, de fato, vivendo o evangelho e aquilo, para mim, ardia demais no meu coração, assim. Mas, mesmo assim, eu não era capaz de dar uma resposta vocacional. Então, fui pastoreada, fui gestada, até o ponto de entrar no vocacional e perceber que eu precisava discernir a minha vocação, que Deus me chamava para algo, ainda namorava, o meu relacionamento teve quase 7 anos, Então, fiz o meu vocacional namorando, e no meio do processo vocacional, porque aqui a gente vai falar muito de vocação, Foi no meio do processo vocacional que, no momento, na capela forte de oração, meu namorado sentiu que a vocação dele era para o sacerdócio. E aí, saindo dali, ele conversou comigo, rezamos, e entregamos tudo a Deus, Eu sentia uma identificação já ali pela vida celibatária na comunidade, mas disse para Deus que eu não iria terminar com ele, Porque eu era sempre a louca da relação, era eu, Eu disse, não vou terminar, eu vou ir até o fim nesse relacionamento, E ele que trouxe essa dimensão vocacional. E nós terminamos, Depositamos a nossa aliança aos pés de Jesus Eucarístico. Ali nós choramos e nos abandonamos na vontade dele. Com a graça de Deus, hoje ele está em São Paulo fazendo teologia na Congregação do Sagrado Coração de Jesus. Tem o mesmo tempo, de caminhada que eu, aí 8 anos aí de vida consagrada, já é fráter e tudo mais. E eu dentro da comunidade desde sempre com a vida celibatária, assim, sempre. E esse ano vou oficializar isso.
Nossa, que interessante, que história bonita, Bem vocacional. resumida, assim, né, gente? Que o Claro. foco aqui não é o testemunho, mas é Seria belo. um podcast só com o teu testemunho. É muito belo o que Deus realiza quando nós permitimos, né? Muito belo. E assim como Deus fez na sua vida, nós temos podcast para ajudar os animadores vocacionais para pensar que tem tantas outras jovens e tantos outros jovens com o coração ardendo e querendo responder a Deus também, assim como você respondeu a tantos jovens que também querem responder. Exatamente. Mas para que eles possam responder, achei muito interessante porque você trouxe uma questão da evangelização, né? Você foi evangelizada, você estava passando por um momento difícil na sua vida. A gente trabalha bastante aqui que a vocação é fruto da evangelização. É preciso evangelizar. E para evangelizar hoje, uma das estratégias, são muitas estratégias de evangelização, né? Não quero discutir aqui teologicamente o que é evangelização, mas uma pergunta-chave para o nosso podcast hoje: como é possível organizar um evento atrativo para os jovens? Muitos de nossos animadores vocacionais que estão ouvindo sentem dificuldade. O Papa Francisco fala muito disso, né? Que a juventude não é um tempo de transição, é um tempo da ação. Isso. Eles não são o futuro da igreja, eles são presente da igreja, né? Como organizar um evento para atrair os jovens, que alguns se sentem até amedrontados hoje, parece que não conseguem mais evangelizar. E aí eu acompanho um pouco da sua história também, nos encontramos aí em reuniões de jovens, né, Stacy? Como é que você pode começar a pensar nesse tema com a gente para ajudar nossos animadores e animadoras vocacionais? Olha, Pierre, a gente pode tratar isso de uma forma simples e prática, né, pra gente, né, nós da Arca, o nosso ardor é pela evangelização juvenil, sempre foi desde os inícios de fundação da comunidade, e a gente sempre tem que crescer e se atualizar nisso, né, então olhar as tendências, nós não temos medo de estabelecer comunhões com outras comunidades, chamar outros carismas, sem perder a essência do nosso, que isso é muito importante, né? Mas chamar a juventude para perto, né? Às vezes a gente vê assim o povo um pouco com medo da juventude, né? Parece que o jovem vai morder, né? E o jovem não morde, não, né? Eu acho que é buscar essa relação de proximidade com eles, né? Bauman, né? Zygmunt Bauman trouxe esse sentido, o sociólogo trouxe esse sentido para nós de uma sociedade líquida. De fato que nós vivemos, o que é um grande desafio para nós nos tempos de hoje. Mas essa sociedade líquida, ela tem como consequência para nós uma grande fragilidade nas relações. E aqui eu acho que é um pouco o nosso nó quando a gente fala de estabelecer relações e retiros e eventos com a juventude. Nós podemos fazer, sim, e devemos fazer, mas veja, as relações fragilizadas de pessoas, entre pessoas, elas também ficam fragilizadas entre a pessoa e a instituição. Então, muitas vezes eu percebo, como eu trabalho muito com jovens, não adianta mais você dizer que é consagrado, que você é de Jesus, que você deu a vida por ele. Parece que isso não tem mais tanta importância para o jovem. Ele vai olhar para você e ele vai manter uma distância até ele perceber que pode confiar em você, né? Então, é uma construção de relação de confiança que é muito difícil nos dias de hoje, mas que dependem muito da abertura do nosso coração. Então, estabelecer essa relação de confiança é muito importante. Hoje nós estamos num tempo onde as pessoas estão muito vazias, né? E, sobretudo, os jovens, muitos jovens sem sentido. Por quê? Porque nós viemos num tempo onde nós estamos perdendo a tradição, né? Antes os jovens, né? Eu mesmo, né? E às vezes ia para a igreja por tradição, porque sabia que tinha que ir. Hoje já não é mais assim. Não basta você dizer para o jovem que ele precisa ir para um retiro. Não basta você dizer para o jovem que ele precisa ir à missa. Isso não funciona mais. E acho que a gente precisa entender esse contexto de realidade atual para aprender a trabalhar com eles também. Porque perdendo a tradição, nós perdemos os valores. E perdendo os valores, nós não sabemos mais dizer quem somos e nem o que é a verdade, né? Eu digo, às vezes eu me sinto uma entre milhares gritando a verdade, né? Por quê? Porque parece que a minha voz é mais uma voz que está gritando no mundo. Não é a voz que está carregando a verdade. Isso nós não podemos perder. E, claro, isso não é para tirar a nossa esperança, mas que isso nos faça
perceber uma realidade de acolhimento da juventude. Eu acho que mais do que, como você bem disse, há várias formas de realizarmos um evento juvenil. E nós não podemos ficar só no evento juvenil, porque talvez isso não adiante muito, né? Mas nós precisamos alargar o nosso olhar para essa condução, para esse pastoreio, para essa proximidade com eles, né? A gente fez, por exemplo, né, o Queremos Deus agora em fevereiro. Milhares de pessoas, né? E na sua maioria jovens. Você contar o que é o Queremos Deus. Ah, tá, perfeito. Gente, acho que vocês precisam escutar essa experiência bonita, até a história do Queremos Deus, porque eu acho que ele é um case a ser compartilhado, né? Um testemunho mesmo. Perfeito, Pierre. Nós realizamos este ano o 35º Queremos Deus. Veja, aqui você tem já 35 anos de história. E a idade? Quase a minha também, né? 35 anos de história. Você, não sei, pra mim, não é passe de mágica. Não é você estralar os dedos, vou chamar o ministério mais top, vou chamar um pregador mais top. Claro, isso a gente precisa fazer quando a gente fala de promover eventos, a gente vê que precisa realmente, né? O que o jovem tem escutado, quem o jovem tem ouvido. A gente precisa alargar o nosso pensamento nesse sentido, de trazer pessoas que os jovens já confiam e já estabeleceram uma relação, entende? Para eles, eu vejo que é tudo muito sobre uma relação, né? Tudo muito sobre uma relação. Então, você traz pessoas que eles gostam, porque você precisa escutá-los, né? Você não vai fazer uma coisa da sua cabeça, você precisa escutá-los, ver o que eles gostam e para onde eles estão indo para atraí-los. E isso é muito importante. O Queremos Deus, a gente tenta fazer isso. É uma proposta dos 4 dias de carnaval para uma proposta diferente para evangelizar a juventude. Então, a gente tenta, né, é um retiro muito franciscano, ainda a gente chama lá em casa, né, porque nós não temos grandes patrocinadores, nós não temos verba para isso, é a ajuda de cada um, né, com um esforço bastante grande para trazer uma música que eles gostem, para trazer um pregador que eles gostem, para a gente gerar essa comunhão em um ambiente favorável para que eles se divirtam, para que eles curtam, mas também para que eles sejam evangelizados. E no Queremos Deus, esse ano, por exemplo, num momento forte aí de oração que nós temos com o Santíssimo, no calor da emoção, 50 jovens, mais de 50 jovens, deram um nome para fazer vocacional. Nossa. Só nos dias de carnaval, Pierre. Só nesses 4 dias de carnaval tivemos aí inscrições de quase mais de 50 jovens. Por quê? Foram tocados. Fizeram uma experiência, perceberam que a vida religiosa poderia ser para eles também. Isso é muito positivo. Porém, quantos deles vão de fato continuar este caminho? Quantos de fato vão se inscrever de fato num vocacional e chegar aos finalmente dessa vocação? Talvez 1, talvez 2, talvez 3... Entende? O que eu quero dizer aqui, porque eu já me enrolei bastante aqui, o que eu quero dizer é que a gente precisa favorecer eventos juvenis, sim, atraí-los, gerar neste evento, nessa proposta, né, que são várias, né, pode ser também pelas redes sociais, aqui a gente tem um leque de atração da juventude, mas gerar neles essa identificação, mas também pastoreá-los, né? Nós vamos precisar estabelecer uma relação com eles, né, de pastoreio. Hoje, por exemplo, o vocacional ali na Arca, posso dizer, né, a maioria dos nossos vocacionados não foi fruto de evento. Talvez muitos começaram por um evento. Assim como eu, um dia fui chamada para participar de um retiro, mas não são os vocacionados que vieram diretamente de um evento. Foram vocacionados, a maioria deles, que estiveram num processo de pastoreio já ao longo de um tempo, de meses, de anos, mas uma gestação ali feita com eles, né? Vejo isso até pela minha própria vocação, né? Fiz uma experiência com Jesus, conheci a comunidade, me identifiquei, mas não tinha condição de dar uma resposta vocacional. É complexo, né? É complexo. Eu precisei ser gestada, eu precisei ser pastoreada um tempo, até que Deus fosse mais forte em mim, até que eu fosse capaz de dar esse passo vocacional. Então, quando a gente fala de fazer eventos para os jovens, precisamos escutá-los, né? Acho que é o primeiro ponto, né? Não vamos fazer nada, não. Precisamos escutá-los, ver o que está em alta mesmo. O que eles gostam de ouvir, o que eles gostam de escutar, quem são as referências deles. Por quê? Para atraí-los, começar a gerar uma identificação com eles,
mas vai precisar ser gerado também ali um ambiente de confiança e de relação para daí, talvez, o teu primeiro evento dê pouquinha gente. Não tem problema, é assim mesmo que começa. No outro evento vai dar mais, né? O Queremos Deus, quando ele começou, acho que não dava 100 jovens, né? Hoje nós temos 10 mil pessoas na nossa casa, mas foram 35 anos de caminho, né? Eu vejo muito isso, assim, é tijolinho por tijolinho, né? Tijolinho por tijolinho. Perceber as lideranças, perceber as referências que você pode contar, né? Hoje eu trabalho com a juventude na comunidade, mas eu coloco vários do meu lado, né? Vários do meu lado para escutar. O que eles estão querendo, o que eles estão ouvindo, como é que eles estão vivendo, né? E é necessária essa escuta, né? Nós não podemos caminhar sozinhos, né? Talvez você, instituição que está nos ouvindo, você, paróquia que está nos ouvindo, eu não tenho uma liderança juvenil na minha paróquia, não tenho uma liderança juvenil na minha instituição. Convide outras pessoas, né? Chame para perto, né? Eu acho que a Arca da Aliança, nós temos esse entendimento, nós temos a nossa casa muito aberta lá em casa, né? Então, vai a renovação carismática, vai às paróquias, né? Esse final de semana tava os catequizandos, né? Vai às comunidades de vida. E que bom, né? E que bom. A Arca da Aliança, assim como as demais congregações e carismas, fazem parte de um corpo que é muito maior, né? Então, se eu não tenho alguma coisa, o meu irmão lá tem, e o outro meu irmão lá tem. Por que não gerar comunhão? Por que não trazer um pregador de fora, trazer uma comunidade, trazer uma juventude que te ajude a trabalhar essa dimensão, né? Eu acho que nós não podemos ter medo, né, Pierre, de fazer comunhão e de caminharmos juntos em certas direções e nos ajudarmos. Muito interessante, Stacy. Nessa questão de evangelização da juventude, né? Muito interessante que você traz a questão do acompanhamento. Para que tenham jovens para ser acompanhados, é preciso que aconteça a evangelização. E essa evangelização, ela acontece de diversas formas. Uma delas é o evento. E eu digo para você o seguinte, os eventos, eles acontecem em um despertar para Deus. Um despertar vocacional vem depois. Exatamente. Só que é preciso despertar para Deus. Isso. Numa linguagem jovem. E aí depois tem o despertar vocacional que vai acontecendo e cada um tem seu tempo, né? E nós estamos ali para acompanhar e pastorear. Só não gosto de diminuir as coisas, como se uma coisa fosse mais importante que a outra, e é isso que você vai trazendo. Cada coisa no seu lugar. Uma coisa interessante que você trouxe dos eventos jovens, né? Escutar o jovem. É um desafio escutar o jovem, porque geralmente o que eu mais escuto é a comparação geracional, que é aquela frase que começa assim, porque no meu tempo nós fazíamos de tal jeito. E aí quando começa porque no meu tempo, já há um conflito. Exatamente. Porque se eu usei a frase porque no meu tempo, eu estou comparando com o tempo de hoje. E só o fato de comparar quer dizer que eu já não estou escutando quem está dizendo. E achei interessante isso que você trouxe, assim. Que ferramentas você poderia trazer, por exemplo, uma congregação que está numa escola, está no hospital, para uma comunidade, nova comunidade que está passando por dificuldade de evasão de membros, né, com dificuldade missionária, de voltar a escutar os jovens, como escutá-los para ajudar a pensar um evento jovem e escutar o que eles estão dizendo também, porque às vezes é algo muito distante. Músicas que às vezes o animador e a animadora não conhece mais, sabe? Nomes que eles não conhecem mais, estão nas redes sociais. E como fazer isso? E aí eu vou para o segundo ponto, vou emendar a pergunta que eu acho que você já pode emendar. Como fazer isso sem perder o carisma e a essência? Porque tu escuta os jovens, né, que é importante, mas há um carisma na instituição e que às vezes, devido ao tempo da instituição, acaba gerando um conflito geracional. Como fazer, purificar e discernir isso para não perder a essência, mas atender às demandas que existem? Um desafio bastante grande, né, Pierre? Um desafio bastante grande, como a gente vinha falando, né? Os eventos são muito importantes, né? Porque, de fato, vão ser uma primeira experiência, né? Por exemplo, final de semana retrasado eu estava no Força Jovem, né? Nossa casa de Blumenau faz o Força Jovem. E é um retiro, assim, muito diferente do Queremos Deus, por exemplo, né? No Queremos Deus a gente tem um determinado investimento de som, de música, de pregação, de estrutura, né? E é bastante caro o Queremos Deus para nós, né? Bastante caro, né? A gente tem que suar a camisa para poder honrar com os nossos compromissos. Mas a gente vai para um Força Jovem, que é uma proposta completamente diferente. Que é se sujar na lama, que é brincar com eles, que é um formato de gincana mais radical.
E aí você atrai esses jovens, por exemplo, você atrai esses jovens e muitos, até talvez fora da igreja ou afastados da igreja, por quê? Porque daí a parte espiritual já não assusta tanto, né? Eu não tô indo lá para rezar, eu tô indo lá para brincar. Eu tô indo lá para fazer uma outra dinâmica, né? E aí, nessa oportunidade, você dá Deus para eles. E aí eles percebem que eles estão levando para casa muito mais do que eles foram, muito mais do que eles esperavam, né? Então, não é só sobre estrutura, né? Como você disse, há várias formas de atrair. E como fazer isso, né? Hoje, claro, a nossa comunidade é uma comunidade com bastante jovens, né? Então, graças a Deus, né? A gente e jovem evangeliza jovem, mas não somente jovem evangeliza jovem, né? Nós podemos trazer pessoas adultas e devemos trazer pessoas adultas também para evangelizar. Mas aqui há uma questão de perfil, de fato, de alguém que vai se sensibilizar com eles, de alguém que vai, né? Acho que há uma questão maternal, paternal que nós trazemos aqui também a nível espiritual, de acolhimento desses jovens, né? Eu acho que a gente precisa, como dizia, não tem jovem na minha congregação, mas tem alguém com um perfil que gosta da juventude, que ama a juventude, porque tem que amar, né? Porque tem que amar. Eu acho que é sobre isso. Você precisa amar essa missão, né? Amar essa missão. E aí você pode estabelecer relações e promover esses retiros e esses eventos, né? Sem perder a identidade, claro, sem perder a identidade. É possível? Claro, é possível, né? Para nós, como Arca da Aliança, o Senhor, desde os inícios, falava, né? Que nós precisaríamos evangelizar os jovens, mas que essa evangelização precisaria ser com uma profunda vida de oração e vida fraterna. No nosso caso, Deus nos colocava dentro de uma vida consagrada para evangelizar a juventude, né? O que é chamado de cada um é de cada um. Hoje nós sabemos que nós precisamos ser fiéis àquilo que Deus nos mandou viver para evangelizar a juventude. E nós estamos aí com várias frentes, com pregação, com música, com diversas frentes, né? No rádio, nas redes, enfim. Mas eu não tenho tudo isso. Então, acho que também é a partir de um movimento de oração perceber que ferramentas você tem? De que forma Deus te chama também a evangelizar essa juventude? De que forma atraí-los, né? Talvez o seu jeito não vai ser o jeito Arca da Aliança de evangelizar, né? Eu acho que cada um precisa encontrar aqui o seu jeito, né? Aquilo que cabe dentro da sua realidade, né? E quando necessário, pedir realmente ajuda, né? Ajuda na comunhão, ajuda, mas esse acompanhamento vocacional, e aqui, né, o talk vocacional, essa jornada vocacional, é uma das ferramentas hoje que muitas instituições têm de perceber estes caminhos, né, Pierre? De perceber que há um acompanhamento, que há formas estruturadas da gente trabalhar, de atrair para que eles sintam identificação e, consequentemente, serem pastoreados, né? Hoje eu pastorei, às vezes, jovens, e não porque eles têm um potencial vocacional, não, mas porque são jovens que precisam ser amados, porque são jovens que precisam ser acolhidos, jovens que talvez lá na sua casa não tenham referência, jovens que talvez lá na sua escola não tenham referência, e você precisa amar esses jovens e trazer para perto como uma referência. Então, aqui para nós o desafio é esse. O desafio, porque às vezes é muito fácil para mim estar aí pregando em tal paróquia, pregando em tal evento, mas não me responsabilizando por essas almas, né? Aqui, quando você cativa uma alma, você se responsabiliza por ela. E responsabilizar-se por ela é descer. Descer também, né? Como você falava, não vou falar do meu tempo. Não, eu preciso descer para o tempo dele e caminhar com ele a partir daquilo que ele está vivendo, né? É compaixão, é se colocar no lugar do outro. E aqui vai pedir para nós muita humildade, né? Humildade, paciência, né? Aqui a gente dobra o nosso coração, né? De verdade, a gente dobra o nosso coração para fazer que essa pessoa consiga chegar até Jesus, né? Diferente se ela vai se tornar uma vocação, todos nós temos, né? Que forme uma família santa, que vá na igreja, que enfim, que essa pessoa se torne feliz e santa, né? Eu acho que quando a gente fala de atrair os jovens para a igreja, a gente tem que se perguntar qual que é a nossa intenção nisso, né?
É que mostrar para eles que a igreja é legal? Mostrar para eles que porque quer mão de obra na igreja? A gente quer o quê? Frutos vocacionais? É um pouquinho de tudo isso? Né? Qual que é a nossa intenção quando nós atraímos a juventude? E aqui nós queremos salvar as almas, aqui nós precisamos purificar as nossas intenções, não só como uma máquina de pessoas, porque eu quero que o meu grupo cresça para mostrar que o meu grupo é bom. Não, é muito mais do que isso, né? Acho que não pode ser essa a nossa intenção. Acho que o amor pela salvação das almas é o que deve nos mover, né? E aqui, quando a gente abraça um jovem, quando a gente traz para perto, né? Eles, pela fragilidade do tempo, e por isso que eu trouxe o sentido da fragilidade do tempo, eles vêm muito desconfiados, né? Muito desconfiados. E aí, até eles perceberem que você está para caminhar com eles, você vai construindo, né, construindo isso junto com eles, mas aí cada um vai, né, precisar olhar para o seu coração e ver com qual intenção está atraindo essa juventude, né? Com qual intenção? Queremos amá-los, queremos salvar essas almas, queremos que elas se sintam amadas por Deus através de nós. Então, a partir daí, acho que os caminhos também de Deus na nossa vida vão se abrindo e Deus mesmo vai nos conduzindo a isso. Que legal, muito importante. Purificar a intenção do coração é algo que é de constante oração mesmo. Exatamente. Num evento jovem, né? Pensando num evento atrativo, vocês que tiveram um Queremos Deus aí, com esse número de pessoas que passaram por ali agora no ano de 2025, por exemplo. O que você sente que os jovens gostam de encontrar num evento na igreja? Que tipo assim, não pode faltar num evento jovem na igreja, que eles jovens procuram e gostam, e coisas que vocês experimentam e dando certo. Porque você citou 2, eu gostei muito. Porque não existe uma receita mágica, Não. E não é isso que nós queremos também, nós queremos evangelizar, e existem várias metodologias, e existem perfis de comunidades locais, né, para isso. Você já passou por mais de um lugar, né? Você comentava antes de começar aqui, né? Todas as cidades e regiões do país, até fora do país que você já passou. Nessa tua experiência de evangelização com a juventude, de eventos mesmo, pensando assim no evento, um dia todo ou um final de semana, coisas que os jovens gostam de encontrar, que você senta, que você sente, né? Não pode faltar. É importante que tenha isso, eles se identificam com isso e é por causa disso que eles gostam, né? Gostaria de compartilhar conosco? Claro que sim. Vamos começar pela música, né? Vamos lá. Música Não é importante. podemos deixar faltar. Sabe que às vezes vem o pessoal lá em casa, assim, casa alugada, de diversos lugares, e às vezes o pessoal vem sem ministério de música. Gente, aquilo já me dá uns 3 tipos de negócio. Jovem gosta de música, né? Talvez aí o 25+ já não quer mais fazer dancinha. Sabe? Tem uma diferença de geração ali, eu não mencionei, mas há estratégias diferentes, com certeza, de gerações, linguagens diferentes, até porque os jovens vivem coisas diferentes, né? Um jovem de 15 vive coisas diferentes de um jovem de 25 anos, por exemplo, né? Mas o de 25 um dia gostou das dancinhas. Mas o jovem de 25 com certeza já fez dancinha. Um dia eu gostei, eu hoje também não mais. Exatamente. Então, mas música todos eles gostam, né? Nunca fui num evento jovem que não tivesse música, né? E eles criam uma expectativa sobre a música, né? E é muito interessante, assim, ministérios, você percebe num evento juvenil que eles estão gostando porque eles ficam ali. Porque se eles não estiverem gostando, eles não ficam ali. Você não prende eles se eles não estiverem gostando. Então, é sobre conexão. Você precisa, o próprio ministério de música que você chamar, precisa gerar com eles uma conexão. Se eles se sentirem conectados, tá legal, tá bacana, né? Então, essa dimensão da música, realmente eu diria que não pode faltar. Os jovens são muito sedentos pela verdade, por descobrir a verdade, né? No mundo que nós estamos hoje, em que tantas pessoas falam tantas coisas, tantas ideologias, tantas ideias, tantas verdades, né? Entre aspas. E você, quando você fala a verdade com V maiúsculo, o jovem sabe que você está na verdade. Então, há intimidade com a palavra de Deus, né? A palavra também não deixaria faltar nos nossos eventos juvenis. Adoração ao Santíssimo, eles amam. É lindo de ver no Queremos Deus, por exemplo. Um tempo atrás não era tanto assim, mas agora, a geração de agora, de alguns anos para cá, pouco tempo para cá, vem o Santíssimo Sacramento, aquela juventude, você nem precisa chamar, a juventude vem. Pierre é uma coisa assim, até me arrepio.
Não era assim algum tempo atrás, era diferente, né? Era diferente. Vinha pessoas até assim, fora da igreja, nos nossos eventos, não, né? Não estavam muito preocupadas com o que ia acontecer ali. Mas agora você entra com o Santíssimo Sacramento, a juventude vai atrás. A juventude vai atrás, eles têm sede de Deus, né? Nos nossos retiros jovens, nós precisamos dar Deus para eles. Isso não pode faltar, isso é o principal, né? Precisamos dar Deus para eles. Você faz uma proposta e você tem que entregar aquela proposta também para eles, né? Eles vão gerar uma expectativa sobre aquela proposta que você fizer a eles e você precisa entregar. Mas se você der Deus para eles, você vai superar a expectativa dessa juventude, né? Então, oração, unção, eles querem se encontrar. A juventude de hoje não sabe mais quem é e não conhece mais a verdade. E eles têm sede disso. Eles precisam se encontrar com eles mesmos e com Deus, né? Fazer essa conexão de fato. Então, isso, pensemos muito bem a espiritualidade também dos nossos eventos, porque o jovem, não vem só para oba-oba não, Pierre. Eu vejo a nossa juventude muito reta no sentido de querer se alimentar. Talvez eles não conheçam toda a dimensão, toda a verdade, mas eles vêm com uma intenção de se alimentar nos eventos juvenis, né? Então, música, uma boa palavra, uma boa oração, adoração, não pode faltar, né? Eu disse ali, né? O Força Jovem, ele trouxe muito, para mim ficou muito forte, porque o testemunho dos jovens eram muitos jovens afastados, que estavam afastados de Deus. E eu estava com muita dificuldade, digo para ti assim, né? Dificuldade de atrair jovens que estavam fora da igreja. Falei, gente, parecia que antes a gente conseguia atrair jovens que estavam fora da igreja, e parece que essa distância entre mundo e igreja aumentou, né? E parece que a gente não alcança mais aquele outro lado. E aí eu gostei muito dessa proposta, porque muitos jovens já eram, né? Não que não tinham contato, mas retornaram, né? Retornaram também por essa proposta. Mas um evento juvenil padrão é isso, né? É música, é pregação, é adoração, um bom momento de palavra, né? Se você tiver um bom pregador jovem, traga. Se você não tem, traga alguém que ame a juventude. Eles vão escutar. Você consegue estabelecer uma relação e uma conexão também sendo uma pessoa com mais idade. E que bom que tenham pessoas assim que abracem a evangelização no meio juvenil com mais idade. Nós precisamos disso. Legal. Você trouxe algumas questões, fiquei pensando aqui, né, sobre essa organização do evento jovem, coisas que não podem faltar. Você falou que o Queremos Deus, por exemplo, é caro, né, no sentido de a providência de Deus precisa alcançar mesmo, porque são muitos investimentos. Sim. Uma questão da música importante é que eu percebo essa qualidade do som também, né? Às vezes nós temos dificuldade de investir, por exemplo, no instrumento, no som. Às vezes eu vejo um encontro preparado com tanto carinho e quiser economizar no som e perder o encontro porque o som ficou lá devendo. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa importância disso. Já chego lá a falar de todos eles. Outra questão também do momento da adoração ao Santíssimo, né? Achei muito interessante o que você falou, porque realmente é uma mudança. Eu estou trabalhando com jovens há 21 anos, Stacy. Trabalhei no Brasil todo já, né? Trabalho hoje ainda no Brasil todo, profissionalmente hoje também. E percebo que quando eu tinha há 15 anos atrás, não havia um envolvimento com a adoração ao Santíssimo. Era a parte que os jovens não gostavam, inclusive era a parte que eu não gostava, Stacy. Eu fugia, sabe? E hoje, né, diferente, claro. E achei muito interessante que o meu filho é um jovem que ainda está se aproximando da igreja. E aí, esses tempos, o meu filho foi pro encontro e ele falou assim, o encontro foi legal, gostei de final de semana, só achei falta de uma coisa. Eu pensei, nossa, ele ia falar de música, de comida, sei lá, eu pensei 1000 coisas que ele ia falar, porque eu conheço meu filho, né? E aí ele falou, o que foi? É aquele momento que é com Jesus, como é que é o nome mesmo? Eu falei, com o Santíssimo? Eu achei que fez falta dessa vez. Olha eu disse, só. Eu até fiquei quieto, me arrepiei, assim, disse, nossa, ele dizendo isso? Então, assim, se ele, que não tem uma espiritualidade ainda que está se constituindo, sentiu falta, eu disse, olha, o jovem realmente está buscando algumas experiências assim. Ouvindo de você, assim, esses detalhes pré-organização, sabe? Que às vezes é o som, é o ambiente, é pensar nas pessoas, porque às vezes são atropelados pela rotina. Sim. E pensa assim, é sábado o encontro. E aí começa a ver as coisas em cima da hora, como você disse, né? Vocês alugam a casa de vocês, vem o pessoal de fora fazer o retiro e não vem com o Ministério de Música, esquece de alguns detalhes para os jovens, né? E acho que esse é um ponto importante, e eu terminaria, para você ajudar a gente a refletir, essa pessoa que é um jovem, eu gostei da tua fala, porque não é só o jovem que evangeliza o jovem, né? Quantas vezes nós precisamos
Se não tem um pregador jovem, tudo bem. Eu conheço irmãs de 70 anos que fazem os jovens ficar quietinho. E vou dar um exemplo. Eu estive na Jornada Mundial da Juventude lá em Lisboa, né? O Papa chegar é um silêncio. Nós estamos falando de um homem de mais de 80 anos que consegue se conectar com a juventude ainda. Então nós estamos falando isso que você falou, de que ama a juventude. Mas esse pré-evento, eu acho que nossas irmãs, nossos irmãos, nossos padres, como que eles podem se organizar previamente, sabe? Por exemplo, quanto tempo antes vocês começam a organizar o Queremos Deus para ser essa presença na cidade que é? Não sei se o pessoal que nos acompanha precisa saber, né? É um evento que aparece nos jornais da cidade, né? É referência no calendário municipal e tudo mais. Quanto tempo antes vocês se organizam? Que cuidados que vocês não deixam de faltar antes do evento para que quando chega no dia vocês alcancem isso que você está falando? Perfeito, Pierre. Vamos lá. Gente, infelizmente a gente precisa falar de som. Infelizmente é uma coisa assim... Eu acho que agora a Igreja Católica tem crescido um pouquinho nesse sentido, mesmo que de forma lenta, mas alguns já têm se destacado aqui no Brasil nisso, que é o investimento na música e na sonorização, né, Pierre? Às vezes a gente vê os nossos irmãos evangélicos muito bem, né, investindo em música, e infelizmente não se tem uma cultura nossa nesse sentido aqui em termos da Igreja Católica, mas nós precisamos pensar nisso, né? O Queremos Deus foi muito elogiado até esse ano pela estrutura de sonorização, né? Por quê? Porque quando o som não é bom, o ministério pode ser top o que for, mas inconscientemente não vai estar legal. Inconscientemente não tá boa a música, né? Ou por microfonia, ou por falta de definição, ou por barulho de mais, ou por barulho de menos. E ouvir é muito importante. Então, a sonorização é 50% do evento, né? Não só para a música, mas também para a pregação, para aqueles que estão servindo e para aqueles que estão escutando, né? Então, nós precisamos pensar, sim, a estrutura. Se você quer fazer um evento com musicalidade, se você quiser fazer um evento um pouco maior, você vai precisar investir, né? Telão de LED. Não é... Fica bom, né? Dá um tom, mas não é tão importante como o sistema de som. Que o sistema de som, ele é importante, sim, para um evento. Você precisa pensar, né? Eu já fui, assim, né? Para evento, retiro jovem. Nossa, se você ter que pregar para mais de 50 crianças, jovens, adolescentes, sem um microfone, até para você, até para... É difícil, né? É difícil. Até para você se colocar diante deles é difícil. Então, a gente precisa pensar numa estrutura prévia, sim. Ela existe, né? Alimentação é outra estrutura. Jovem não tem dinheiro, né? A gente precisa pensar também, você vai fazer lá em casa, a gente vai muito atrás de doação mesmo de alimentação para custear boa parte do evento, para que eles possam realizar esse evento, né? Talvez você aí viva numa área com mais dinheiro, mas você que vive numa região menos abonada, vamos dizer assim, você precisa pensar também em como possibilitar esse encontro para o seu jovem, porque tudo isso tem um custo, né? Então, precisamos ter de uma equipe de cozinha, né? Talvez as tias lá, talvez uma pastoral, talvez uma equipe, né? Tem muita equipe boa que tem um chamado a cozinhar realmente nos eventos, para fazer aquela comidinha para os jovens, para fazer aquele cafezinho, né? É possível, nós precisamos pensar nisso também, né? No espaço que você precisa, né? Tudo depende também daquilo que você quer proporcionar. Às vezes a gente vai nos encontros jovens que não tem nem cadeira mais, né? Eu já fui, né? Eu fico apavorada. Mas tem eventos que já é sem cadeira, né? Mas depende muito da proposta que você quer alcançar com aquela juventude, né? Então, as propostas aqui são várias. Mas som, alimentação, né? Um espaço adequado para isso e também a divulgação, né? Eu acho que aqui a gente não pode deixar de falar das redes sociais hoje, né, Pierre? Hoje a divulgação, né? Você não precisa fazer cartazes, você não precisa fazer panfletos, você talvez não precisa fazer impressos, mas você precisa estar nas redes sociais de forma criativa, colocando ali o que você quer mostrar do seu evento para chamar essa juventude. Eles vão se sentir atraídos por ali, né? Com a identidade do teu evento, do teu carisma, daquilo que você quer transmitir, né? Uma experiência muito bacana, né? Um vocacionado nosso entrou em contato com as nossas redes sociais
e disse assim, eu não tô conseguindo entender o carisma pelas redes. Eu falei, nossa, né? Eles se alimentam da rede social. Você precisa estar e você precisa estar bem posicionado nas redes sociais para que eles entendam o que você quer transmitir, né? Então, e às vezes isso né, até para mim, né? Eu nem gosto muito de rede social, né? Eu vou falar assim, se eu pudesse não ter Instagram, não teria. Mas, né, e de mim para frente é um pouco assim, a gente tem um pouco mais de dificuldade, mas nós precisamos nos atualizar, né? Eu percebo, às vezes, muitos eventos, a galera não se atualiza, né? E a gente precisa, até eu digo para os ministérios da igreja, se atualizem, né? Tirem as músicas que o pessoal gosta, né? Né? Hoje está em alta Colo de Deus, o Ministério Shalom, da fraternidade, tirem as músicas que o pessoal gosta, isso gera identificação com eles. Hoje são eles, antigamente eram Amados do Eterno, antigamente era Single Core, e os tempos vão passando e outros ministérios vão vindo, e nós precisamos acompanhar a nossa juventude daquilo que eles estão se alimentando, até para entender do que eles estão se alimentando. Então, tem músicas específicas, tem as redes sociais que nós precisamos estar. Então, tem vários pontinhos, assim, que parecem bobos, mas que, no fundo, fazem toda a diferença, né? Ah, legal, muito interessante. Pensando aqui, né, como garantir que esse evento não seja uma estratégia isolada? A gente falou bastante sobre o evento em si, né? Como garantir que ele não seja uma ação isolada, que você falou do acompanhamento, como fazer esse acompanhamento posterior. E antes disso, eu traria um último ponto também, dos eventos, que é importante, eu penso que é a avaliação. Esses tempos eu fui num encontro de jovens, preguei um retiro e tal, e aí eu trabalhei com eles, falando, não, a gente vai fazer avaliação. Eu falei, olha, na avaliação é importante ter jovens que participaram pela primeira vez, porque senão fica sempre a avaliação daqueles que coordenam. E aí não se escuta aquele que chegou pela primeira vez. Então, eles reuniram 5 jovens que não participavam de nenhuma pastoral, que foram convidados para o momento da avaliação do retiro. Justamente por quê? Para ter um olhar de fora, porque senão ia ficar um olhar sempre do mesmo. Então, queria ouvir de você a avaliação, né, como algo de continuidade, e depois até o próprio acompanhamento, para que não seja uma ação isolada o evento, mas sim tenha continuidade. Tá, perfeito. Não falei do tempo ali, né? Só retomando ali que eu não falei do tempo de preparo de um retiro, né? Sim. Depende muito do tamanho desse retiro, né? O Queremos Deus outros eventos também, não precisa ser só retiro. Isso, ou outros eventos assim também, né? O Queremos Deus, por exemplo, mês que vem a gente já vai começar a primeira reunião, né? Então, no mínimo 6 meses ou mais de preparo, né? Por quê? Porque aqui no Queremos Deus a gente vai trabalhar uma identidade, né? Tem todo um trabalho de confecção de uma identidade do evento e também de busca de patrocínio. Então, depende muito do nível do evento que você quer proporcionar, né? Os demais eventos, é bacana a gente começar uma divulgação aí pelo menos com 1 mês, 2 meses, é o que a gente pratica assim lá em casa, né? Então a gente precisa uns 3 meses já estar rezando por aquele evento, fazer uma programação, ir atrás das pessoas que a gente quer trazer. Depende muito quem você quer trazer, porque depende da agenda dessa pessoa, né? Hoje as pessoas e os ministérios trabalham muito com agendas, e às vezes a agenda é de um ano para o outro. Então tudo isso precisa estar na nossa cabeça quando a gente pensa em fazer um evento, né? Então, tem coisas que você pode marcar com antecedência, mas lá na prática, né, faltando 1 mês antes, você vai fazer, né? Tem coisas que na semana mesmo você vai precisar fazer, né? Tem coisas que você, não é na minha casa, é em outro lugar. Então, tem coisas que você vai ter que fazer a toque de caixa mesmo, né? Então, depende muito. Eu acho que a gente só precisa expandir esse olhar nesse sentido. Vou precisar de patrocínio? Vou trabalhar com uma identidade? Não vou. Vai ser mais simples. Vou chamar pregador de fora? Música vai ser de fora? Não, vai ser o nosso ministério aqui mesmo. Então, tudo isso a gente precisa colocar em xeque quando a gente vai preparar um evento, né? A gente precisa saber o que a gente quer daquele evento, né? Quantas pessoas a gente quer alcançar? Qual o público que a gente quer alcançar? Para daí trabalhar com a demanda de tempo, né? Sobre não ser um evento isolado, eu acho que é isso, né? Acho que quando a gente... É aquela pergunta, né? Por que nós queremos atrair? Né? Eu acho que essa pergunta, ela precisa nos nortear, né? Por que eu quero atrair? E o que né? Esses tempos eu estava em crise, né? Ano passado eu estava assim, porque a gente precisa atrair o jovem, tá, mas a gente quer atrair para quê?
Não, porque só atrair não adianta, né? A gente pode aí ter um investimento, trazer aquilo que eles querem, atrair. Mas e aí? Só atrair, para mim não diz nada, né? Eu quero dar Deus para os jovens, eu quero que eles comecem um caminho de conversão, eu quero que eles busquem a santidade, eu quero que eles façam uma experiência de Deus como eu fiz. E aí, nessa perspectiva, você precisa dar caminhos depois para eles, né? De fato, não pode ser um evento isolado, né? Não pode ser um evento isolado, a não ser que você seja uma empresa que faz eventos, mas que lá no local que você fizer vai ter gente para pastorear depois. Mas você precisa pensar caminhos, né? Para mim foi muito importante ter caminhos, né? O primeiro retiro que eu fiz, o primeiro evento que eu participei, eu precisei de caminhos, né? E eu não conhecia outros caminhos, eu só conhecia aquele caminho que me deram, né? Então você precisa dar caminho, né? Você atraiu. Então se você atraiu, você conseguiu conectar, você conseguiu se conectar com o jovem, você conseguiu gerar uma identificação com eles. E aí você vai para o pastoreio, né? O que Jesus nos ensina, né, Pierre? Jesus fez isso. Jesus atraiu, Jesus gerou identificação e ele é o bom pastor, né? A gente precisa ter, como diz no Evangelho Gaudium, que o Papa Francisco escreveu, a gente precisa ter o cheiro das ovelhas, né? Para mim é isso, nós precisamos ter o cheiro das ovelhas, né? As ovelhas me conhecem e eu conheço as minhas ovelhas, né? Jesus é o bom pastor por excelência, ele se denominou pastor, então para mim é essa palavra, né? Quando a gente pode fazer o evento que for, mas a gente vai precisar pastorear, a gente pode ser o bom quanto for nas redes sociais, mas lá a gente também precisa pastorear, né? Então, é a exemplo de Jesus caminhar com eles, né? Então, para mim, não só o evento só por ele mesmo, né? E aqui não estou diminuindo, aqui eu quero dizer que só ele, por ele mesmo, ele vai ser um despertar, mas a partir do despertar eu preciso caminhar para algum lugar, né? Eu preciso caminhar para algum lugar, né? E aí entra a dimensão do pastoreio, que para nós é muito exigente daí, né? Muito exigente, né? Às vezes é mais fácil fazer um evento juvenil e atraí-los do que pastoreá-los, né? Porque daí a gente vai precisar ter o cheiro das ovelhas em nós, né? E aí é a nossa doação para com eles, é o nosso amor para com eles, é o se dar, é o se dobrar, é o cuidar, é o amar, é o gastar tempo com eles, né? Legal. E é importante ter estratégias, né? Porque, veja, acabou o evento, você precisa ter ali as redes sociais para eles seguirem, um grupo de WhatsApp para fazer parte, quem que eles podem procurar, as pessoas estarem ali referenciais, serem construídas nesse evento, porque às vezes chama só a pessoa de fora, mas não tem gente de dentro para se tornar referência, daí a pessoa vai embora e foi embora junto à referência, não tem ninguém da casa para ficar como referência. Então é possível algumas coisas. E até no sentido, assim, de engajamento, né? Porque Sim. é tão legal quando o jovem faz uma experiência, você consegue engajá-lo na comunidade, né? Engajá-lo nesse sentido. Até né, participo de alguns grupos e há uma mudança também aqui. Antes você fazia grupo de jovens, né? A gente fazia um evento juvenil e já pensava que tinha que criar um grupo de jovem para poder dar um caminho de perseverança para ele. Hoje o jovem tem entrado muito, ao que a gente tem visto, através dos serviços. Né? O jovem, antes você fazia um grupo de jovem para ele começar a se engajar, para ele começar a ter um serviço na igreja. Hoje, às vezes, o jovem entra através do serviço da igreja e na caminhada no serviço ele percebe que ele precisa de um grupo para rezar e de um grupo para se conectar e de amigos mais próximos para caminhar com ele e vão para o grupo de jovem. Hoje parece que inverteu um pouquinho assim, né? Queria trazer isso porque é uma característica também de agora, né? Que a gente tem aparecido. Uhum. Legal. Partindo para a nossa pergunta aqui, para a gente, o nosso bate-papo tá bom, mas nós temos o nosso tempo. Gostaria de fazer uma pergunta para você, né? Para você, Stacy, nessa tua experiência vocacional, de trabalho com a juventude, qual é o principal desafio da animação vocacional e que caminhos você tem encontrado diante desses desafios? Para mim, o principal desafio, Pierre, é justamente o pastoreio. Né? Eu diria que é o pastoreio, porque para mim, né? Para mim, Stacy, às vezes é fácil sair para pregar num grupo, sair para pregar em outro, realizar um evento. Eu tenho uma comunidade toda que me favorece a estar nisso, mas o me responsabilizar com as almas é algo pessoal, né?
E é algo de cada um de nós, né? O sair do meu egoísmo, sair da minha individualidade e gastar o meu tempo abraçando aqueles que foram atraídos, abraçando aqueles que nós conseguimos atrair por um evento, atrair por a situação que for, é mais difícil, gera em nós mais esforço, às vezes, do que uma realização de um evento, né? É gestar essas almas, né? Pastorear essas almas. Para mim, o grande desafio, né, de todos aqueles que nós citamos aqui, do tempo, das fragilidades do tempo, da falta de conexão com as relações, mas para mim a conversão do meu coração, é onde o meu coração se dobra para acolher aquele outro que eu quero que caminhe para o céu junto comigo, né? Então, para mim, o nosso grande desafio é, de fato, nós nos dobrarmos e não ter somente as nossas igrejas cheias, mas, de fato, olhar para cada ovelha e conhecê-la, né? Eu acho que isso é um grande desafio, né? Porque talvez nós não queremos, né? Talvez a gente só quer atrair, quer que as pessoas vão se identificando e vão tomando seus caminhos, enfim. Mas conhecer a ovelha e ter o cheiro da ovelha, para mim, é o maior desafio hoje na animação vocacional, e nós precisamos. Que legal. Que legal que você tem essa sensibilidade para isso, né? Com o grande desafio de acompanhar o jovem hoje, de pastorear esse jovem, e o quanto eles estão necessitados com isso, e o quanto isso é um diferencial na evangelização do jovem hoje e também no discernimento vocacional. Esse é um pouco do tema que nós conversamos hoje aqui com a Stacy, que trouxe sua experiência e muito contribuiu conosco, e que tenho certeza que vai te ajudar a pensar muitas coisas aí no seu trabalho de organização, de evento com a juventude, trabalho de evangelização com a juventude. Esse é um dos temas que nós trabalhamos lá na Jornada Vocacional. A nossa jornada vocacional, nós trabalhamos com o diagnóstico da saúde vocacional da instituição, nós trabalhamos com imersão de conteúdo, depois nós construímos um plano de ação, acompanhamos o plano de ação, nós também temos um CRM vocacional, que é ajudar a instituição a ter um sistema onde tem todos os vocacionados lá para ter o seu acompanhamento, de quanto tempo está acompanhando e tudo mais. Todas essas estratégias você pode acompanhar na nossa jornada. Você pode entrar no nosso site, www.jornadavocacional.com.br, pode entrar no nosso Instagram, lá você também vai conhecer um pouco mais do nosso trabalho e marcar um horário para a gente conversar com você. Você de comunidade de vida, você de congregação, você de alguma diocese, conhecer um pouco do nosso trabalho para que você possa nos conhecer e nós conhecemos vocês e juntos fazemos uma jornada aí da animação vocacional da onde você está. Será uma alegria conversar com vocês. Bem, Stacy, quero agradecer a sua participação conosco, né, no dia de hoje. Foi muito importante, anima, é muito visceral o jeito com que você apresenta, né, muito afetivo o jeito com que você fala da juventude. De fato, a gente percebe que há um amor pela juventude. Você ama o Cristo no jovem, e isso alegra e sai do coração, que com o coração muito avivado nesse sentido, muito quente nesse sentido, de acreditar na evangelização da juventude. E aí, qual que são suas palavras finais para se despedir aí dos nossos animadores, nossas animadoras, nesse dia de hoje? As minhas palavras finais eu quero que vá para os jovens, né? Falamos tanto deles aqui e parece que eu não falei para eles, né? Jovem, de quem é a frase? É de uma santa, agora eu não me recordo. Mas se fores aquilo que Deus quer, colocarás fogo no mundo, né? Eu, do fundo do meu coração, quero que o jovem acredite nele, né? Quero que ele acredite nele. Apesar de todos os conflitos e desafios que nós, como geração atual, estamos enfrentando, nós estamos vendo uma juventude linda se levantando, uma juventude salvando famílias, uma juventude que está evangelizando seu lar, uma juventude que tem uma sede de santidade enorme, uma juventude que tem sede de Deus, e eu tenho particularmente me alimentado da juventude, Pierre. Dentre tantos desafios que eu, né, na minha vida, vivencio, vivo, experimento, tenho me alimentado também da juventude. Quero que eles tenham esperança, assim como eu tenho esperança neles, e vejo, muitos dizem ao contrário, mas eu vejo uma juventude linda que me dá muita esperança. Quero que Deus os abençoe grandemente e me colocar à disposição, colocar toda a comunidade Arca da Aliança à disposição. Você quer vir conversar, se você quer falar um pouquinho mais de evento, se você quer ir conhecer a nossa casa,
Nós temos espaço para evento também, né? Aqui falando de eventos jovens, a Arca da Aliança é um espaço que nós temos, né? Vários espaços para eventos, onde a gente também tem música, onde a gente também tem pregação, onde a gente também tem espiritualidade. Então, se você precisa de ajuda para organizar esses eventos, entre em contato conosco. Nós temos um amor particular pela juventude, porque assim Deus nos enviou a essa missão, né? Então, do fundo do meu coração, muito obrigado por estar aqui, né? Um beijo no coração de todos vocês. Obrigado, Stacy. Obrigado a cada um de vocês que acompanharam mais esse episódio. E será uma alegria encontrar cada um de vocês no nosso episódio do mês que vem. Até lá!